No vídeo de hoje a gente vai ter uma análise completa e com alguns spoilers sim, porque não dá pra não fazer com spoilers, né, da série do Trono de Vidro. Oi gente, eu sou a Kellen, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um vídeo especial aqui do canal, que eu acabo gravando poucas vezes porque é um vídeo que leva muito tempo pra ser gravado e ser estruturado, porque é um vídeo mais complexo. Mas é um vídeo que eu gosto muito de fazer e eu sei que vocês gostam bastante, já fiz de algumas séries diferentes aqui. E a série de hoje que eu vou analisar por completo com vocês é do Trono de Vidro, da Sarah J. Maas, Massachusetts, que nem ela falou, né, a pronúncia. E antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas. Continuem me acompanhando nas outras redes, aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas outras redes, o Instagram, o Scooby, o Twitter, eu sou ativa em todas elas, você pode me acompanhar por elas também. E também tem o link do blog, que também tá aqui, que sai resenha semanalmente, tá bom? Então vamos entrar no assunto. Antes da gente começar a falar sobre isso, né, sobre os livros propriamente ditos e a melhor ordem de lê-los, né, eu quero falar um pouquinho da Sarah pra vocês, de como ela se formou, como ela cresceu, como é que ela é. Atualmente ela tem 37 anos e ela mora na Pensilvânia. Ela é casada com o marido dela e... que eu não peguei o nome dele, tá? Ela é casada e tem 2 filhos. Um deles se chama Tara, que tem 5 anos, e ela tem uma filha que nasceu ano passado, que fez aniversário agora em fevereiro, que é a Sloan, tem 1 aninho, então é bem recente essa última filhinha dela. Eles possuem uma cadela chamada Annie. Ela se formou na Universidade de Hamilton em Clinton, em Nova York. Ela se graduou em Escrita Criativa e Estudos Religiosos e formou com honras em 2008. Escreveu o primeiro livro dela com 16 anos. Sim, O Trono de Vidro é o primeiro livro dela e foi escrito com 16 anos. Essa mulher é um gênio. E inicialmente ele tinha outro título, era Queen of Glass, né? Rainha de Vidro, não Trono de Vidro. E aí ele fez muito sucesso no site que ela postou. Era um daqueles sites que você posta várias histórias que você escreve. E aí ela fez muito sucesso, é o Fiction Press. E aí como ele fez muito sucesso lá, ela resolveu publicar, então ela retirou desse site. Em 2008, ela começou a enviar esse livro para vários contatos, vários agentes, procurando um agente para representar ela, para poder publicar o livro. Só em 2009 é que ela conseguiu um agente. E em 2010 é que foi comprado os direitos para publicação pela Bloomsbury. E ela assinou um contrato para mais 6 livros. Os direitos de adaptação dessa série foram vendidos para a Hulu e para a Disney ABC, Domestic Television, mas voltaram para a escritora em 2020, então eles foram vendidos em 2016 e como a produção não iniciou, dentro do tempo que eles tinham para iniciar, era para ser uma série de TV. E todo mundo estava muito ansioso por isso, mas não aconteceu, né? E aí os direitos voltaram para Sarah J. Maas, então agora ela voltou a ter os direitos de adaptação dessa série de livros. Ela ganhou 2 prêmios, tá? Com os livros no Goodreads Choice Award, de melhor ficção e ficção científica Young Adult. É aquela categoria de jovens adultos, tá? A Rainha das Sombras ganhou em 2015 e o Reino de Cinzas ganhou em 2018. Agora que a gente deu uma leve contextualizada, tá? A gente vai entrar a fundo em cada um dos livros. Como é uma sequência, é uma série, né, e um termina onde o outro começa, é impossível eu não dar alguns spoilers. Eu vou dar alguns spoilers, tá? E no finalzinho do vídeo eu vou fazer um apanhado de algumas polêmicas e de algumas coisas que já saiu na mídia em relação a essa série, que algumas pessoas cancelaram essa série por causa disso, né, no meio virtual e tal. Mas eu vou dar minha opinião sobre essas coisas. Então, quando eu for fazer essa última análise, que eu vou falar de mais algumas coisas e tal, polêmicas, eu vou também avisar vocês, tá? Então, assim, todos os spoilers que eu vou dar são necessários para eu poder falar do próximo livro. Então, os spoilers grandes, essenciais da saga, eu não vou falar. Vocês podem ficar tranquilos, tá bom?
Então vamos começar com o Trono de Vidro. Gente, o Trono de Vidro, ele tem o tamanho normal de um livro de ficção. Ele é um livro de 390 páginas, quase 400. Eu vou deixar ele aqui pra gente poder falar um pouquinho da história e do que acontece com ele. Tá? Então, no Trono de Vidro a gente conhece a Sealena. Ela já começa na prisão de Endovier, nas Minas de Sal, sendo extremamente açoitada, torturada de várias formas possíveis. E aí a gente vai descobrindo por que ela está lá. Porque ela foi pega tentando assassinar o rei de Adarlan. E como ela foi pega, ela foi levada automaticamente para ser uma prisioneira. Tipo, ela ia ficar lá até morrer. Tipo isso. Então, os capatazes lá dentro, eles torturam muito eles de diversas formas. Inclusive, tem uma história lendária, que é explicada no início do livro, que ela tentou fugir da prisão. E ninguém nem ousa tentar fugir da prisão, mas ela tentou fugir. E ela foi a que chegou mais perto. Ela quase pulou o muro, tipo assim, sabe? E de última hora eles conseguiram pegar ela, mas foi por muito pouco que ela conseguiu fugir dessa prisão. Então ela tá lá num dia normal de tortura e tal, e de repente ela recebe uma visita do capitão da guarda do príncipe do rei que ela tentou matar, né? Que é o Dorian. O nome em português, né, se escreve Shaol, mas muitas pessoas pronunciam ele como Cal, o nome do chefe da guarda. E tem o Dorian, que é o príncipe. Então os dois estão indo lá pra se encontrar com ela. Então o capitão da guarda tira ela da cela e leva ela para uma sala reservada, onde ela vai ter uma conversa com o Dorian. E o Dorian vai fazer uma proposta para ela, porque vai ser feito um campeonato de disputa no reino para que seja escolhido o assassino do rei. E ele quer levantar um campeão para essa competição e ele quer que seja ela. Então, assim, ela tá numa situação extremamente deplorável. As costas dela, quase ela não tem, é só hematoma, de tanto açoitada que ela já foi. E, além disso, ela tá muito desnutrida, ela tá muito fraca e tal. E qual é a recompensa que o Dorian oferece para ela? Que se ela aceitar essa proposta e ganhar o torneio, ela vai trabalhar por alguns anos como a assassina do rei e depois ela recebe a liberdade dela. Esse é o trato, né? Então, assim, ou ela escolhe isso ou ela continua ficando lá sendo torturada. Então é melhor isso, né? Então ela já sai de lá da prisão com o príncipe. E aí ele, o príncipe mais o chefe da guarda, arrumam toda uma situação para que ela seja vista como apenas uma nobre que está hospedada lá no palácio. E para poucos é que ela é revelada como uma assassina que está competindo na competição, tá? Então, assim, ela acaba assumindo uma outra identidade. Ela não pode dizer que é a Sealena, porque ela já era uma assassina muito famosa. Antes mesmo de ser pega pelo rei, ela já era uma assassina famosa e as guildas de assassinos já reconheciam ela como uma assassina extremamente competente, de alta elite. Então, assim, quem não conhece ela? Tipo, todo mundo conhece ela, entendeu? E ela é super nova, muito, muito nova, tá? Então a gente tem a questão dela, e aí a gente vê a adaptação dela no palácio, né? Ela vai conhecendo as coisas, como é que funcionam, vai descobrindo quais são os nobres que estão por lá, e ela vai investigando também os competidores que vão competir com ela, ao mesmo tempo que ela conhece uma prisioneira que está lá, a princesa Nehemia. E ela é uma princesa que tá lá meio que forçada, por isso que eu digo que ela tá meio que como prisioneira. É como se ela fosse uma ameaça pro povo dela. O fato dela estar lá nas mãos do rei de Adarlan é como uma garantia de que o povo dela não irá se rebelar contra esse rei, entendeu? E aos poucos elas vão se tornando muito amigas, tipo, muito amigas mesmo. E tudo que a Sealena vai descobrindo de novo e coisas diferentes, ela vai contando pra Nehemia. Elas vão tendo essa cumplicidade. E aí a Sealena descobre que no castelo tem passagens secretas. Inclusive no quarto dela tem uma passagem secreta. E ela consegue achar um mausoléu lá escondido. E tem as chaves de Wyrd. Vamos chamar de Wyrd, que é com W, tá? A escrita é W-Y-R-D. É uma escrita muito antiga, de palavras muito poderosas. Então, às vezes, só de você escrever o símbolo da palavra,
coisas aconteciam, mesmo com a magia não existindo naquela país. Há muitos anos, quando a Selena ainda era criança, a magia foi extirpada daquelas terras. Então, haviam elfos, haviam vários seres mágicos, metamorfos e tal, mas todos eles perderam a magia. Bruxas, né? Todos eles perderam a magia. Então, já tem muitos anos que não tem magia. Então, quando ela descobre que essa linguagem é tão antiga e tão poderosa, que ela ainda funciona, então em vários momentos de sufoco ela acaba usando essa linguagem, inclusive a Nehemia ensina algumas coisas sobre essa linguagem para ela, que ela também é bem proficiente no assunto. Então a gente tem essa situação da competição e dessa nova situação que ela vai construindo aos poucos novos amigos, a Selena, e de repente os competidores começam a ser assassinados brutalmente. Tipo, brutalmente mesmo, esquartejados, tripas pra fora. Então, assim, é uma situação extrema. Então, tem essa competição e esses competidores, alguns deles vão começando a aparecer mortos. Alguém está caçando os competidores, né, dos nomes, porque essa competição, então, o Dorian tem a Selena, que representa ele, mas tem vários nobres do rei que estão com vários assassinos, que eles também colocaram nessa competição. E quem ganhar vai ganhar benefícios do rei e tudo mais, né? Eu digo os nobres. E ninguém entende o que está acontecendo, quem está matando eles. E aí começam a haver conversas de que há monstros dentro do castelo, escondidos, e que eles estão saindo e que estão matando esses competidores. E essas competições, elas são muito vitais. Você não pode perder. Se você perder essa competição, você tá fora. Entendeu? Então, ela nunca pode estar perdendo. Ela sempre tem que estar ganhando. Então, basicamente, o enredo do primeiro é isso. E tem esses segredos, a chave de Ward, também as catapultas, esses sarcófagos escondidos, que tem tudo, vários segredos do passado que a Selena vai começando a descobrir. Ele nesse livro começa a se introduzir um possível triângulo amoroso entre o Dorian, que é o príncipe, e o Cole, né, que é o chefe da guarda. Então, a gente vem pro segundo volume. Eu sei que vocês estão pensando, e a Lâmina da Assassina? Sim, a Lâmina da Assassina foi lançada, pelo menos aqui no Brasil, depois da Coroa da Meia-Noite, que é o volume 2, tá? E a Lâmina da Assassina eu li depois da Coroa da Meia-Noite. Existe várias pessoas que falam que esse livro deve ser lido primeiro, antes do Trono de Vidro, e várias pessoas que dizem que esse livro deve ser lido depois do primeiro volume do Trono de Vidro. Eu digo pra você que você tem duas opções. Ou você lê esse livro, que é a Lâmina da Assassina, depois do primeiro volume, Trono de Vidro, ou você lê depois da Coroa da Meia-Noite, que foi o que eu fiz. Eu acho que se você ler depois da Coroa da Meia-Noite, você vai ter uma compreensão maior, tá? Porque é a sensação que eu tive quando eu li. E ele é um livro difícil de ler, eu vou explicar quando chegar o momento dele, que vai ser depois do volume 2. Então, ele não é um livro indicado para você começar a ler a história por ele, tá? Vou explicar tudo quando chegar a hora dele. Mas qual é a minha orientação de leitura? Leia o volume 2 primeiro, tá bom? E no volume 2, gente, a Selena já é a campeã do rei, ela já tá assassinando geral, cumprindo as ordens, né, do rei e tal. Só que ela fica, é um fato curioso, ela fica coberta de sangue várias vezes, da cabeça aos pés, em vários momentos no livro. E ela, assim, quando é pra ela mata sem misericórdia. A partir desse livro, você começa a enxergar ela não apenas como uma assassina, porque no primeiro livro, assassina, mas você consegue ver que ela é diferente dos outros assassinos que ela vai encontrando no meio do caminho, sabe? Ela é mais como uma guerreira, que quando ela precisa matar, ela mata sem misericórdia. E às vezes ela acessa um mundo meio sombrio enquanto ela tá lutando. As cenas de luta são muito boas, tanto no primeiro volume como no volume 2. Então a gente tem várias atividades intensas e a partir e nesse livro ela começa a ficar muito mais próxima do Cole, que é o chefe da guarda, do que do Dorinho. O Dorinho começa a mergulhar em seus próprios mistérios. Ele começa a sentir que tem coisas diferentes acontecendo com ele e ele não se abre disso com ninguém.
Mas a Selena não tá sozinha, ela tem a Nehemia, que é a princesa, né? E ela tá sempre se abrindo com a Nehemia. Inclusive, a Nehemia tá sempre ajudando muito ela ajuda muito. E ao longo desse livro, ela tem um relacionamento profundo. Então, meio que o triângulo amoroso é desfeito e ela meio que escolhe o chefe da guarda. E ela namora o chefe da guarda, esse livro, por muito tempo desse livro. E ele não é o meu favorito, tá, gente? Eu sei que tem gente que é Team Cole, eu sou Team Doreen. Então, eu não gostava dele, nunca gostei desse personagem. Então, ela tem um relacionamento com ele, foi meio ruim para mim. Mas eu sei que tem muita gente que é super fã do Cole e que amou esse relacionamento deles e tal. E esse relacionamento durou este livro, tá? Só. Digo isso porque tem muitas coisas para acontecer ainda na vida da Selena. Então, esse livro mais, ele vai se aprofundar em vários mistérios que vão surgindo e várias coisas que vão sendo reveladas sobre o passado da Selena e de quem ela realmente é. Porque desde o primeiro volume, a gente sabe que ela é uma órfã que foi adotada pelo rei dos assassinos, o Arobin, e ela foi criada na guilda dos assassinos, ponto. Mas tá, e quem são os pais verdadeiros dela? De onde ela vem? Quem é a família verdadeira dela? Então, nesse livro, a gente vai ter um aprofundamento de quem ela é até a resolução, né, no final. Também ela perde um personagem muito importante pra ela nesse livro, não vou dizer quem é, tá? Mas que ela se desestabiliza completamente. E o Cole é um dos culpados por isso. Então, isso destrói muito o relacionamento deles. No finalzinho do livro, o Cole meio que manda ela para Wendley, que é atravessando o mar em outro, como é que eu posso dizer? Em outro país, tá? Atravessando o mar, para assassinar algumas pessoas da realeza de lá, que é a Amanda do Rei. Então é meio que uma desculpa para ela ir para longe e investigar mais coisas dos segredos que ela descobriu. Então acaba sendo mais com um livro de transição, de revelação de quem ela é, para ela ir atrás do passado dela. E aí a gente vai para o polêmico A Lâmina da Assassina, porque tem gente que detesta esse livro. Vou ser bem sincera, o livro é muito chato no início, muito chato. E eu já vi gente abandonando o livro por causa disso. Porque a gente consegue ver a Selena muito novinha, sabe? Muito novinha, 15, 16 anos, tipo, muito novinha mesmo. Então, assim, a gente vê como é o relacionamento dela com a Arobin, com o pessoal da Guilda dos Assassinos, o tanto que ela é protegida mesmo do Arobin, ele que ensinou tudo o que ela sabe, ele que fez ela se tornar uma grande assassina, e ela é meio como uma protegida, como a preferida dele. Então, assim, a Guilda dos Assassinos tem muitos assassinos, e não há só uma guilda em Adarlan, tem várias, mas essa é a principal, inclusive o Arobin é conhecido como o Rei dos Assassinos. Então a gente consegue ver mais uma história de origem, para contar o que aconteceu para ela parar nas minas de Endovier. Então a gente vê um pouquinho de como foi a educação dela, vê a rivalidade dela com a Lissandra, que é outra protegida de Arobin, que ele também meio que adotou, só que a Selena foi meio que enviada, direcionada nos estudos para ser uma assassina. E a Lissandra não, ela foi direcionada nos estudos para ser uma cortesã. Então são caminhos diferentes. E tem muita gente que habita o castelo lá do Arobin. Então não é só a Selena que mora lá, Lissandra mora, Sam mora, um monte de gente mora lá. E ela tem uma rixa com o Sam muito grande, porque ele sempre dá muita preferência para Lissandra, eles conversam muito, eles são muito amiguinhos, e ela acha que, tipo, é como se sempre todo mundo fosse contra ela. Ela é muito mimada, muito arrogante, muito chata em muitos momentos. Então, assim, esse livro marca um grande marco do amadurecimento dela para ela descobrir o que ela quer ser, sabe? Ao invés de só ser um Ctrl-C, Ctrl-V do que as pessoas dizem pra ela. Então, o livro é dividido em 5 partes. É importante eu falar isso porque faz todo sentido, tá, gente? Primeiro é a Assassina e o Lorde Pirata, que conta a história dela com o Arobin. A Assassina e a Curandeira, essa é muito importante que eu vou citar mais na frente, tá? Ela acaba ajudando nas viagens dela, dentro desse livro, ela viaja pra muitos lugares. Dentro desse livro ela encontra uma curandeira, filha de curandeiros, e ela ajuda ela num desejo dela. Então essa curandeira acaba sendo muito mais importante pro futuro. A Assassina e o Deserto, a Assassina e o Submundo e a Assassina e o Império. Então cada um desses capítulos
tem uma base muito forte sobre o que vai acontecer nos outros livros, tá? Então acontece algo no início do livro que ela toma uma decisão que desagrada totalmente o Arobin e o Sam acaba ajudando ela. E aí os dois são punidos por isso. E ela é punida, ela é muito machucada, tipo, muito mesmo. E depois ela é enviada pra treinar com os... Como é que é o nome? Com o Mestre Mudo no Deserto Vermelho. E até ela chegar lá já é um grande percurso. Nesse caminho que ela conhece essa curandeira que ela ajuda ela. E quando ela chega nesse deserto vermelho, ela vê que tem alguns assassinos que falam, tem outros que fizeram voto de silêncio. E tem toda uma história que é desenvolvida dentro desse mundo no deserto vermelho, tá? E ela acaba fazendo algumas amizades com uma menina lá de cabelo vermelho e tal, que também aparece mais pra frente na série. Então, realmente, esse livro ele foi pra contar várias coisas que a gente não sabe de onde foram o início. Ele é realmente um prequel, muito prequel mesmo, sabe? E aí a gente tem esse desenvolvimento desse relacionamento de amizade dela com essa menina, porque eu vou dizer, gente, a Lena não tem muita sorte de amizade feminina, pelo menos no início da história dela. Então, todos os acontecimentos do livro vão fazer com que ela tome decisões sobre a vida dela. Quando ela termina lá a missão dela nos Desertos Vermelhos e volta pra casa do Arobin, ela descobre o que aconteceu com o Sam. Qual foi a punição do Sam? Então isso, gente, é um gatilho muito grande, porque algumas mentiras são contadas aí. E é aí que ela vai tentar assassinar o rei de Andarlan, e aí que ela é presa e levada para as Minas de Sal. Então, assim, a gente tem o grande ponto, né, de virada, que eu não vou contar para vocês, porque senão é muito spoiler, né, que nem eu falei para vocês. Eu tô contando alguns, que são necessários para vocês entenderem o enredo. Os outros não. Então, assim, o livro, ele é muito chato no início, quando ela tá muito mimada, muito tal, mas quando ela começa a ser punida e vai pros Desertos Vermelhos, a gente consegue ver um grande crescimento da personagem, até amadurecimento. E aí ela também toma algumas decisões muito sérias, de não querer mais permanecer na guilda, de querer ter uma vida livre e tal. Então, por isso que rolam outros acontecimentos, né? Ela bate de frente com a Arobin e ela acaba, né, indo para uma sequência de acontecimentos que levam ela para Minas de Sal. Então a gente vem pro volume 3, né? Que é o volume, originalmente, o volume 3 da série, que é a Herdeira do Fogo. A Herdeira do Fogo é um livro mais focado em treinamento. Lembra que eu falei que ela estava saindo na Coroa da Meia-Noite para Wendley, que ela tinha que, teoricamente, matar um pessoal da realeza lá e tal? Pois é. Ela, obviamente, usa isso como desculpa, mas ela vai pra lá e ela quer, na verdade, se encontrar com a rainha Maeve, que é a rainha élfica de Wendley. Então, ela fica muito tempo nos telhados da cidade e fica roubando comida, porque o dinheiro dela já acabou, e ela rouba vinho barato e fica bebendo e fica tentando achar uma oportunidade para conseguir falar com a rainha Maeve. Porque, né, segundo as coisas que ela descobriu nos outros livros, ela é tia dela. Então ela quer respostas sobre o passado dela. Então, um elfo acaba encontrando ela. Literalmente, seguindo ela e encontrando, que é o Rowan. O Rowan é um personagem que entra nesse livro e daí pra frente ele não sai mais da série, ele se torna muito importante. Só que, emocionalmente, a Selena está extremamente devastada. Porque o término dela com o Chaol foi muito ruim. Tipo, muito mesmo, entendeu? Então ela tá tão destruída emocionalmente por dentro que ela nem liga direito pra imagem dela. Ela tá fedida, ela não toma banho, ela não tá nem, entendeu? Ela tá vivendo como um animal, praticamente. E a partir desse livro a gente começa a ter mais visões, sabe? A gente sempre acompanhou muito a Selena, a partir desse a gente começa a ter outras visões. Uma delas é a da Selena, né, que tá passando por esse treinamento, que eu vou explicar direito. O Manon é também uma bruxa que começa a ser introduzida na história, que Morath, que é o grande vilão da história, né, onde fica a terra de Morath, eles começam a fazer uma aliança com as bruxas, principalmente as bruxas de dentes de ferro, mas todas as outras, as pernas amarelas e as de sangue azul também. Eles fazem uma aliança com elas para que elas
pilotem serpentes aladas para o exército deles, né? Que eles querem isso. Então tem toda uma questão de apresentar as serpentes, apresentar as bruxas. Começa a partir daqui, desse livro, que os livros começam a ficar realmente grossos, tá? Porque realmente são muitos personagens novos que estão entrando, que vai dar toda a explicação de muitos segredos e muitas coisas do passado que estão influenciando o presente da história. Então, nesse livro, a gente tem toda essa presença dos férricos, e o Ron encontra a Selena e leva ela para uma reunião com a Maeve. E a Maeve reconhece ela como sobrinha, mas diz que não vai responder pergunta nenhuma para ela, que só vai responder depois que ela vê o potencial da Selena. E que ela só vai... e que ela quer que ela treine junto com o Ron numa fortaleza. Então, a partir daí, o livro todo é um treinamento muito grande. E na parte que eles estão lá, treinando no forte, alguns corpos de semiféricos sugados começam a aparecer na praia. E a Selena começa a se voluntariar para ajudar a investigar. Então tem esse mistério rolando lá onde ela tá treinando, tá? E também tem essa outra visão da Manon com as bruxas, como as bruxas funcionam, como é que as serpentes aladas foram geradas e tudo mais, toda essa situação. E tem a terceira visão, o que tá rolando em Andarlan. O que tá acontecendo com Dorian, o Cole, mais a resistência. Aparece o Edion, que é o primo da Selena. Ele tá encabeçando uma revolução com os rebeldes de Terrassen, que ainda são sobreviventes à terra que foi dizimada quando a Selena ainda era criança. Então, a partir desse momento no livro, também a Selena começa a ser muito apontada como a Elin, que é o nome verdadeiro dela antes dela ser adotada pelo Arobin, tá? A princesa perdida de Terrassen. E aí o Dorian sofre muito, porque o Dorian fica sozinho, o Chaol tá envolvido nesse negócio dos rebeldes, porque pelo erro que ele cometeu no livro 2, ele quer se redimir. Então ele tá tentando fazer algumas coisas, mas que não respinguem no Dorian enquanto ele protege o Dorian. E o Dorian acaba se envolvendo com uma curandeira lá de Adarlan, tipo uma dessas médicas e tal. Ele acaba se envolvendo com ela e esse negócio não termina bem. E ele acaba sendo escravizado como um príncipe Vlag. Então, assim, dentro do contexto do mundo todo do Trono de Vidro, a gente tem esses inimigos, que são os Vlags, tá? Que ficam em Morat, que o Duque tá manejando isso desde o primeiro livro. Então, desde o primeiro livro, ele vai para essa terra e leva algumas pessoas com ele, que ele acredita que tem grandes potenciais, e começa a colocar pedras de Ward neles. Lembra que eu falei da linguagem? Pois é, não é só a linguagem, tem as pedras disso também. E essas pedras têm poderes muito maléficos. E aí ele começa a desenvolver um exército lá, por isso que ele também tá chamando as bruxas. Então, sim, ele começa a desenvolver um grande exército. E aí esses Vlags começam a atacar a própria Andarlan. E os rebeldes vão lutando aos poucos com esses Vlags, porque não é um ataque direto. Tem os esgotos, tem toda uma questão de atacar mais na surdina, nas noites, comendo as pessoas. Então aí, como a gente vê os ataques lá em Wendley, a gente já pensa, será que é um outro ponto, né, disso também? Porque da forma que o Duque tá manejando as coisas e tentando controlar toda a Erilea, que é como se fosse o planeta deles, o Erilea, que querem controlar todas as nações ali, ele vai espalhando e fazendo os planos sórdidos dele. Então, assim, tem a resistência dos rebeldes que quer derrubar o rei, mas também aparecem esses Vlags e tem essas situações também de conflito lá onde a Selena tá treinando, que é em Wendley. A partir de agora, eu vou ficar chamando ela de Eileen, tá? Que é o nome... Aqui no Brasil foi escrito como Aelin na tradução, mas a pronúncia é Eileen. E aí ela começa a conhecer também como são os féricos, como eles agem entre si, relacionamentos. Ela começa a conhecer mais o Ron. Claro, eles são, tipo, eles se odeiam muito logo de cara. E ele começa a treinar ela de uma forma muito bruta, estúpida. Então, ela tem que... Ao longo do livro, ela vai conquistando a confiança dele e o relacionamento deles vai melhorando. E aí ela vai entendendo o que é uma ligação, que é o que ele tem com a Maeve. É como se ele fosse meio que servo-escravo da Maeve. Ele tem uma ligação que todas as ordens que ela disser pra ele, ele não pode recusar, ele tem que seguir.
é como se fosse o propósito de vida dele, tá? E tem vários féricos nesse mesmo naipe, sabe? Que são amigos dele, tipo, de 500 anos ou mais 500 anos, porque ele é muito antigo. Ron, ele é um príncipe férico muito antigo, de linhagem muito antiga. Então, aí, ao mesmo tempo que lá em Wendley, a magia não tá bloqueada como tá em Adarlan. Então, em Wendley, ela começa a praticar a magia dela, da linhagem do povo dela. Então, assim, é muito complicada, ela começa a tentar descobrir o seu próprio potencial. Então, sim, é um livro grande e é por isso, porque tem muita história e muita coisa acontecendo. Os rebeldes, as bruxas e o treinamento. Então, a gente vem para um dos meus livros favoritos, Rainha das Sombras. Então, em Rainha das Sombras, tem todo um conflito no final, tá? Tem algumas guerras no final da Herdeira de Fogo, tem uns ataques lá, e a Eileen faz algumas coisas muito maravilhosas. E depois disso, ela decide voltar para Adarlan, porque ela quer reerguer Terrassen. Que ela é a princesa de Herdeira, a princesa, né, de linha, que é ela que tem que tomar o trono de Terrassen. Então, ela descobre como a magia foi bloqueada, né, dentro de Adarlan, e ela quer destruir aquele bloqueio para que a magia volte a florescer. E aí ela deixa o Ron lá em Wendley, pede para ele não seguir ela, porque ele não vai conseguir usar magia em Adarlan, então ele não vai ser de grande serventia. Então, ela vai sozinha. A partir desse momento, o Ron ele já está ligado a Eileen, tá? Ele não está mais ligado a Maeve. Então, é porque tem todo um final dramático que eu não vou dar como spoilers pra vocês. Então, assim, a gente tem esse novo elo, né, entre a Eileen e o Ron. E eles têm realmente uma questão de se completarem de formas muito doidas, gente. É sério, é sério. Porque os dois, quando se encontram no livro anterior, eles são muito feridos emocionalmente, tanto o Ron quanto a Eileen. E o Ron tem as suas dores, então, como eles estão muito feridos, eles meio que começam a curar as feridas dos outros emocionalmente. Então, eles têm um relacionamento muito estranho no livro anterior, que continua estranho aqui, tá? Até se desenvolver num relacionamento romântico. Então, o livro todo aqui, a gente sabe que eles têm esse relacionamento estranho, mas não chega a culminar, sabe? Eles não falam sobre isso, eles só vivem esse relacionamento. É muito estranho, eu sei. Mas é interessante. E foi uma escolha muito diferente da Sarah fazer esse tipo de relacionamento diferente, tá? Com a protagonista. Então, ela volta pra Adarlan de uma forma escondida, corta o cabelo, pinta de vermelho, ela dá uma disfarçada. E ela tem todo um plano. Ela quer fazer determinadas coisas com Arobin e se vingar de Arobin por várias coisas erradas e maldosas que ele fez com ela. E também ela quer tirar o Aedion da cadeia, porque quando ela chega, ela descobre que o único parente próximo de sangue dela ainda está vivo, que é o primo dela, Aedion. E aí, ela bola todo um plano maravilhoso para tirar ele da cadeia, mas ela precisa de aliados. Então, de início, ela não executa o plano que ela tem em mente contra o Arobin. E em muitos momentos, ela não fala dos planos dela, ela só coloca eles em execução e as pessoas vão descobrindo aos poucos qual foi a forma estratégica que ela usou para as coisas acontecerem. E isso é muito legal para a narrativa, porque você tem várias descobertas e várias surpresas muito interessantes. Esse resgate mesmo do Aedion é maravilhoso, tá, gente? É muito bom. Uma das melhores cenas desse livro. E esse livro é muito incrível, porque ele tem batalhas épicas, situações épicas, encontros épicos. Então, gente, ele é muito bom, tá? Aí, com isso, aos poucos, ela vai levantando a corte dela de Terrassen, que são os rebeldes, né? Que já estavam começando a agir com o Cole. Ela tem esse baque de que ele está ajudando os rebeldes de escondido. E vários soldados que ele comanda no palácio também estão com ele. Então ela tem esse baque de, pô, vou ter que me relacionar com esse cara que me machucou demais, né? Tem essa situação. E tem, dentro da questão das bruxas, com Manon e tal, tem uma outra personagem que aparece, que é... Eu não tenho certeza se ela aparece no livro anterior ou nesse, mas nesse se desenvolve mais esse relacionamento da Elide. Ela é uma menina que é filha de nobres e que foi trancada por muitos anos numa torre, tá? E, inclusive, ela tem uma perna que ela machucou e tal,
enquanto ela era criança, e como ela foi trancada numa torre, ela ficou sem cuidado, então a perna dela é muito machucada, ela anda mancando. Então ela é levada pra Morat e para trabalhar como faxineira, gente. Sinceramente, filha de nobre trabalhando como faxineira. É tipo uma punição do tio dela que ainda tá vivo, que fica com a guarda dela, sabe? Ele meio que controla a vida dela e aterroriza a vida dela totalmente. Então, ela nem sabe o que aconteceu com a aia dela, que cuidou dela na torre há muito tempo. Simplesmente ele tira ela da torre e leva pra Morat. E aí ela começa a formar uma aliança com Manon, dizendo que ela é descendente das bruxas, porque a mãe dela era uma bruxa. Só que a mãe dela era tipo como se fosse a babá da Eileen. E foi por causa da mãe da Elite que a Eileen teve um tempo mais para poder fugir. Então tem toda uma questão de ligação e gratidão, sabe? Que rolam entre essas histórias. E lembra que eu falei que o Dorian está preso, né? O Dorian está preso ainda com o colar do Vlag, do príncipe Vlag, se infiltrando no seu corpo, sendo possuído pelo príncipe Vlag, né? Aos poucos. E ele vai lutando do jeito que dá, né? Mas assim, as partes que começam a aparecer dele são bem tristes, ele sofre muito, sabe? E Manon começa a interagir com esse príncipe também, então tem essa questão da Manon começar a se interessar pelo Dorian, porque ela olha pra ele e vê alguns potenciais que outras pessoas não conseguem enxergar. Então tem essa questão da Manon com o Dorian que começa a rolar ali, e tem toda essa guerra acontecendo dentro da própria Adarlan. E tem toda uma sequência de acontecimentos que é formada, tanto a vingança em si do Arobin, ela é realizada, e não vou contar como, né, porque é spoiler. E também tem a questão da luta final do livro, que ela é muito grande, muito intensa, e culmina com a quebra das torres que bloqueiam a magia e a Adarlan. Então é um momento que a magia volta pra Eileen. E ela treinou magia em Wendley. Então, tipo, ela tá muito fodona nesse livro, tá, gente? Então ela faz umas coisas, uns pirocóptos, é muito doido, porque vocês sabem que o poder dela é de fogo. É a portadora do fogo, a portadora de mala, né? Herdeira de mala. Então, assim, é muito interessante essa questão toda. E também, dentro desse contexto, ela consegue salvar o Dorian do príncipe Vlag que colocaram nele. Então, tem muitas coisas para serem desenvolvidas nesse livro que é maravilhoso. Um dos meus favoritos da série toda. Ah, só pra dizer, lembra que eu falei que o Ron ficou em Wendley? Pois ele não aguentou e no meio do livro ele aparece lá. Sim, ele vai atrás da Eileen, mesmo sem poder usar magia para ajudar ela. Quando as torres caem, claro que ele ajuda bastante, né? Dentro desse contexto também tem a aliança de alguns outros féricos que são amigos do Ron, que estão atrás de uma determinada coisa, mas eles acabam se aliando a Eileen pra ajudar ela em determinadas coisas. Então, acaba tendo várias alianças em vários lugares para que os planos dela funcionem. E aí vamos para o volume 5, que eu tenho os 2 tomos, tá, gente? Eu comprei todos os livros na pré-venda, depois do primeiro, então eu tenho os 2. Hoje em dia você encontra ele em volume único, tá? Então, assim, a gente continua exatamente de onde para a Rainha das Sombras. E o Dorian está sozinho com o reino de Adarlan aos cacos, literalmente, porque o castelo de vidro foi totalmente destruído na batalha final. E a Eileen toma a rédea da nação por um tempo e depois passa para Dorian, depois do período de luto, enquanto ela se reorganiza com a sua nova corte para arrumar para Terrassen. Então, o Dorian tá ali reconstruindo a nação dele, né? E aí ela sobe pra Terrassen. Logo em seguida, ele é atacado por algumas bruxas que o Duque lá mandou matar, né? O Duque de Perrington, um dos que são possuídos por Aeron, que é o Rei Vlag, né? Então, assim, a gente tem muitas revelações nesse livro e no outro livro também, que explicam muitas coisas do que tá acontecendo. E aí, enquanto ele é atacado, o Dorian, a Manon vem e ajuda ele. Ao mesmo tempo que o Ron fica sabendo disso na viagem e volta pra salvar o Dorian. Porque é como se a Eileen tivesse uma ligação muito forte com o Dorian,
de justiça, sabe? De que um ajude o outro, são nações amigas, declararam-se nações amigas. Então, as bruxas pernas amarelas vão atacar lá pra, tipo, dizimar a Darlan. Então, pelo menos que salvem Dorian. É tipo isso a questão. Então, tanto Manon como Ron voltam pra salvar ele. Enquanto isso, a Eileen continua seguindo pra Terrassen com a corte dela, né? Que é a Lysandra, o Aedion e mais algumas pessoas. E aí, o que acontece? No meio desse caminho, os nobres barram a Eileen de continuar adentrando em Terrassen até chegar a Orintium, que é onde é o castelo de Terrassen. Eles cobram dela exércitos. Diz que eles não vão reconhecer ela como princesa ou como rainha, né, da linhagem, como direito ao trono, se ela não trouxer exércitos para lutar por Terrassen. Então, assim, ela tem que mudar a estratégia dela, porque ela tem que fazer com que os nobres de Terrassen, que ainda são vivos, estejam a favor dela. Então, ela resolve voltar, não ir mais para Terrassen, e ela meio que divide a equipe dela em várias equipes menores para fazer determinadas coisas, tá? Então, assim, ela começa a separar, né, as equipes, e de lá ela vai com um grupo para a Baía das Caveiras, que é onde fica o pirata, que ela lembra o Lâmina das Assassinas, que ela tem um embate com os piratas lá, que eu falei pra vocês. Então, é com esse pirata que ela quer lidar, porque ela quer que eles apoiem a guerra, que os piratas apoiem a guerra pro lado de Terrassen. Então, tem uma épica luta na Baía da Caveira, que a Eileen e o Ron dão um show de poderes lá. Gente, é fenomenal. Muito, muito bom, tá? Enquanto isso tá rolando, outras tretas de Manon com a bruxa, a avó dela, que ela não presta pra nada. Essa mulher é muito má, essa avó dela. Vários segredos das bruxas já foram descobertos pra Manon, que isso tinha sido ocultado dela, inclusive em relação às suas 13, porque a Manon tem 13 bruxas que lutam com ela como se fossem guarda-costas pessoais, sabe? A sua linha de comando, né? Pessoal. Fora as outras bruxas que também seguem ela. Então ela tem essas 13 que lutam com ela. Então rola uma grande treta lá entre elas. E aí a Manon faz o rompimento dela com a avó e vai embora com as 13. Tá? Aí eles começam a chamar que Manon é a matadora das suas. Então esse termo acompanha muito Manon por vários livros, que é assim que as bruxas começam a reconhecer ela. Manon é uma personagem muito interessante, que apareceu lá no livro que eu falei pra vocês, A Herdeira do Fogo. A partir dali, ela realmente tomou um protagonismo muito importante, e ela é uma personagem muito importante, muito mesmo, que vai ser crucial em muitos momentos. Porque a gente tá falando de uma guerra quase mundial em Irileia. Então, assim, as pessoas vão... A gente vai ter gente de vários povos diferentes que vão ajudar nessa guerra. E Manon é uma delas, que são da Bruxas de Dente de Ferro, né? Dente de Ferro. Enquanto isso tá rolando, a Aedion começa a ficar interessado romanticamente pela Lysandra, tá? Que a gente já conhece a Lysandra com seus dons e tal, que é a menina que era insuportável antigamente pra a Eileen na Lâmina das Assassinas e que agora virou uma das suas melhores amigas. Então tem muita história desenvolvendo. Então assim, é muito impossível falar de tudo que rolou. Eu tô colocando só alguns pontos principais pra vocês entenderem mais ou menos o andamento, porque são muitos personagens, gente. E todos eles são muito importantes. Então, personagem secundário... Gente, sinceramente, eu acho difícil sentir isso no livro do Trono de Vidro, na série do Trono de Vidro. Porque os personagens, eles são muito importantes. Até os secundários são muito importantes. Então, e a partir desses de agora, né, que vai encaminhando pro final, a gente vai ter um protagonismo muito especial de cada um, porque cada um é importante para alguma coisa e que vai afetar totalmente a batalha final. Quando Manon foge, ela leva junto com ela a Elide, sabe aquele Elide que eu contei pra vocês dela? A menina manca, filha de bruxa? Pois é. Então a Elide quer encontrar a Eileen e todo mundo sabe que a Eileen foi pra Terrassen. Então a Manon deixa ela no caminho, na floresta pra ela ir. Atrás dela quem está? Lorcan, um dos jurados lá da Maeve, que tá procurando determinada coisa pra rainha dele. Só que ele foi à revelia, ele não foi
por ordem dela. Então ela manda alguns elfos pra matar ele. Tipo assim, entendeu? E aí, nesse meio do caminho, o Ron acaba encontrando com esses elfos e eles acabam formando uma outra aliança com a Eileen. Eles têm esse objetivo de matar o Lorcan para a Rainha Maeve, mas eles também têm um outro objetivo de querer ajudar a Eileen em determinados assuntos. É bem interessante. O livro todo é extremamente cheio de energia, cheio de batalhas, cheio de magia, sabe? E porque agora todo mundo tem acesso às magias de novo. Então é muito legal. E muitos segredos são revelados aqui nesse livro, principalmente sobre a ligação que a Eileen e Manon têm entre elas. Elas têm uma ligação, tá, gente? E Dorian também tem uma ligação com a Eileen. Sim, do passado, gente. E também há muitos segredos que envolvem a Helena. Lembra que a Helena era a antiga rainha de Andarlan, que aparecia muito no primeiro livro para ser a Helena e dando orientações para ela do que ela tem que fazer, como ela tem que fazer e tal. E aí, nesse livro, várias coisas são explicadas e também que ela tem que formar um fecho para fechar o portal e expulsar os Vlags do ambiente. É como se houvesse um multiverso, mas não é multiverso Marvel, não é assim. Cada universo paralelo são outras criaturas completamente diferentes, outros povos que coexistem na mesma linha temporal. Então, mas são outras coisas, não são cópias desse universo, entendeu? Então, assim, os Vlags vieram de um desses portais. Então, tem toda uma história para que possa fechar esse portal e expulsar os Vlags, porque eles são muito difíceis de matar e muito poderosos, né? Mesmo porque o Aaron tá toda hora juntando mais poder, né, pra ele. E o final desse livro é bombástico, gente, bombástico. Eu vi uma entrevista que a Sarah J. Maas falou que ela tinha acabado de entregar esse manuscrito pra editora e que ela tinha certeza que os fãs iam ficar com raiva dela. Não digo que eu fiquei com raiva dela, mas eu fiquei muito indignada. Muito indignada com o final desse livro, porque eu não imaginava que isso ia rolar, mas rolou. E eu fiquei triste. E aí, desse livro, a gente tem que dar uma pausa e ler o spin-off do Shaol ou Call, tá? Que é o Torre do Alvorecer. A gente tem que ler ele. É uma história que foi publicada entre o Império de Tempestades e o último volume da série do Trono de Vidro, que é Torre do Alvorecer. Ela foca na aventura do Cole mais a Nézarene indo para a Torre Sesme, porque lembra que eu falei que o castelo explodiu de vidro e rolou várias coisas na Rainha de Sombras, no volume da Rainha de Sombras? Pois é. Uma dessas consequências foi o Cole ficar paralítico. Então, no finalzinho desse livro, do Rainha de Sombras, ao mesmo tempo que a Helena tá indo pra Terrassen, ele tá indo pra essa Torre Sesme pra tentar se curar dessa lesão. Porque eles têm curandeiras muito poderosas e muito habilidosas que podem, talvez, restaurar a coluna dele. Então, quando ele chega lá, em Antica, que é a terra da Nézarene, Nézarene é a primeira tenente do Shaw, que ainda sobreviveu naquela luta lá, porque muita gente faleceu, né, gente, nessa luta aí. Foi uma guerra muito tensa lá com o rei de Adarlan até libertar o Dorian. O povo dela é de lá, é de Antica. E é um povo que é à beira-mar, eles têm outras necessidades, sabe? Eles têm outros costumes, outra cultura. E lá eles têm o Kaganato, o Kagan, que é o que lidera a Antica, ele instituiu o Kaganato, né? E lá ele tem vários príncipes e cada príncipe cuida de uma fronte para ele. Um cuida dos guerreiros que cavalgam, o outro cuida dos guerreiros alados, os outros cuida da frota de navios. Então, assim, tem muitas coisas rolando lá. É uma nação muito poderosa, muito forte. E o Cao tem duas missões. A primeira, conseguir os exércitos do Kaganato para luta em Terrassen. E a segunda é se curar. Então, dentro desse contexto, ele é apresentado para a curandeira Irene. Essa Irene é a curandeira que a Helena ajudou lá em Leona da Assassina. Então, por isso que eu digo que as coisas estão muito conectadas, tá? E aí, essa curandeira
não quer inicialmente tratar ele porque ele é do país que mataram a mãe dela, sabe? A mãe dela foi matada como uma bruxa, queimada numa fogueira, e por causa do sacrifício da mãe ela conseguiu sobreviver num charco lavado perto de Adarlan. E tudo foi feito pelo chefe da guarda na época. Não era o Cole, claro, era outros, mas é aquela nação, é aquele rei, né? É aquela descendência daquele rei. Então que esses sentimentos são muito contraditórios. Mas aí a alta curandeira fala pra ela que esse é o teste final dela. Pra ela ser oficializada como uma curandeira e ser oficializada como herdeira da alta curandeira. E aí o negócio pesa, né? Aí tem esse arco da Irene tentar achar uma forma de curar o Cole, porque toda vez que ela acessa o ferimento é muita dor, é muita coisa. Tem toda uma batalha mental que rola lá durante a cura. E também tem a Nesrin. A Nesrin, pra mim, salvou o livro, porque eu já falei pra vocês que eu detesto esse personagem. A Nesrin tem um protagonismo maravilhoso. Ela acaba se apaixonando pelo Stark, que é outro príncipe do Kaganato, do Kagan, né? E eles começam a ficar muito próximos, ele leva ela para as aves lá, sabe, os Hookings, que são grandes aves que eles montam e tal, e ela fica muito próxima deles, e eles lentamente eles vão se apaixonando um pelo outro, é muito bonitinho de ver, porque é muito tranquilo, sabe? Ao mesmo tempo que o Cole e a Irene vão começando a se apaixonar, e os Vlags vão aparecendo para tentar matar a Irene. Isso acontece lá em Antica. Gente, os Vlags foram parar em Antica, lá do outro lado do mundo, entendeu? É nesse nível. E aí, eles têm experiência do que rola, então o Shaul bota Nesrin, né, fica atenta, fica fazendo ronda, vamos ficar protegendo a Torre Sesme, que é onde as curandeiras ficam, porque os Vlags estão aparecendo nessa Torre Sesme e estão matando as curandeiras. Então, a Irene acaba achando vários livros antigos com a escrita de White, né? Nossa, essa palavra é muito difícil de falar. Então tem aquelas escritas que a Aileen aprendeu lá no início da história, pois é, vários contando histórias dela, contando história de como essas escritas funcionavam, histórias antigas dos antigos reis que conectavam com esses dos Vlags, quem eram os Vlags. Então assim, tem muita informação nos livros antigos na biblioteca lá da Torre Sesme, e alguns começam a ser surrupiadas, e a Irene pega e esconde outros para poder estudar melhor, para aprender como derrotar um Vlag. Então ela acaba se tornando uma grande arma de derrota de Vlags, entendeu? De outra forma, mas não apenas de matar, porque as pessoas só estavam cortando a cabeça, né, para matar, mas sim de... É como se fosse exorcizar, tirar o Vlag de dentro do corpo da pessoa e a pessoa voltar ao normal, sabe? Então é todo um contexto, o livro é enorme, então tem muita coisa acontecendo, a gente vê um pouquinho da família da Nesrin, é muito fofo, sabe? Toda a parte da Nesrin é muito fofa, ela é muito, muito legal, eu gostei demais dela. Eu já gostava antes, gostei ainda mais, porque ela aparece muito no Rainha das Sombras, que ela ajuda, né, os rebeldes e tal, é bem interessante. E aí esse livro é tido como um livro que redime o Shaul, não o Cole. Pra mim, não. Pra mim, ele continua com os erros dele e tudo mais. Mas pra muitas pessoas, ele foi redimido nesse livro. Tem esses desenvolvimentos amorosos. Também tem a questão dos príncipes do Kagan, que eles são muito difíceis e muito mimados de se lidarem. E também tem essas ameaças dos Vlags. E também tem a questão que uma das princesas do Kagan foi morta ou suicidada. As pessoas não admitem que ela tenha se suicidado, porque eles não aceitam isso, que é a mais nova, a Turmelin, se não me engano, o nome dela. Então eles chegam lá num período de luto, então o Kagan tá muito assim, sabe, não quero falar sobre guerra, não quero falar sobre isso, o que isso tem a ver comigo, é uma guerra de vocês. Então assim, acontecem muitas coisas no final do livro que ele muda completamente de postura, e os príncipes também. Então é nesse livro que o Cole consegue o exército do Kagan para levar para Terrassen. O último livro do Trono de Vidro, O Reino de Cinza. Gente, olha o tamanho desse livro. Esse livro é incrível porque ele arremata muitas pontas. Inclusive é feita uma grande revelação no livro anterior, O Torre do Alvorecer, que eu não vou falar qual é a revelação para vocês, mas que muda toda a perspectiva da guerra, tá? Muda muito, mesmo. E é uma
um segredo bombástico. Então, enquanto o Cole tá lá em Antica fazendo tudo isso, no final do livro do Império das Tempestades, a Selena foi presa pela Maeve. Ela foi presa numa, tipo um sarcófago de ferro, totalmente amordaçada, e foi levada de volta para Wenderley, onde ela é escondida e torturada todos os dias pelo Caim, que é um dos sectos, né, da Maeve, jurado de sangue lá dela, e que fica torturando ela, porque qual é o intuito? A Maeve quer saber onde estão as outras pedras do fecho, porque ela quer ter todas as pedras do fecho. Por que ela quer isso? Eu não vou contar, né? Mas ela quer. E ela quer também que a Eileen se torne serva dela, jurada dela. E a Eileen não faz isso. Mesmo ela sendo bombardeada psicologicamente, porque Maeve tem muitos dons psíquicos, ela fica entrando na mente da Eileen, fazendo imagens ou reproduzindo falsas memórias para que ela revele as coisas para ela, mas Eileen pode até revelar algumas coisas pessoais dela, mas não revela o que realmente a Maeve quer. Então, o início desse livro é muito sofrido, porque a gente vê ela de novo sendo extremamente torturada. Por isso que a Sarah J. Maas falou que as pessoas iriam odiar muito ela, por causa do final do livro do Império de Tempestades. Então, esse é um livro que fecha toda a história. A gente tem vários grupos e várias batalhas acontecendo. Esse é basicamente um livro de guerra. É guerra, só tem isso nesse livro, guerra. Então a gente tem todo o pessoal que ela enviou cartas solicitando ajuda. Aquela assassina de cabelos vermelhos, ela pediu ajuda pra ela, que é uma rainha numa região específica. Pediu ajuda dos assassinos mudos, pediu ajuda de vários aliados dela, né? Inclusive do príncipe Galan de Wenderley, que também é da linhagem dela. Então, assim, ela pediu muitos exércitos e vários vão se reunindo em Terrassen, né, em Oríntio, para poder guerrear. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o Eiran está lançando os exércitos deles para ir atacando as coisas no meio do caminho. Então, a gente tem um fronte, tem vários frontes que vão se delineando nesse livro. O primeiro é a Eileen, é o resgate dela, que o Ron e outras pessoas vão lá resgatar ela. O segundo é o Shaol voltando com o pessoal de Antica, né, com o exército. E aí eles recebem a notícia que a Nieri estava para ser atacada, que é a casa do pai dele, a casa dos lords do pai dele. Então ele vai para lá, então levando o exército Kaganato para lá para salvar a terra do pai dele e a mãe e o irmão, né. Tem essa frente. Também tem a frente em Terrassen com todos os guerreiros que estão tendo várias batalhas com vários exércitos do Eiran. E algumas eles estão ganhando, mas de repente eles começam a perder uma atrás da outra. E essas batalhas perdidas, gente, são muito tristes de se ler. Muito, muito triste. Porque muitas pessoas vão morrendo nesse processo. Então, assim, esse é um livro que vai matar muitos personagens. Bacanas, legais, que a gente gosta. Ao mesmo tempo que a gente também tem a frente da Manon com Dorian, que eles foram atrás da última chave de White para poder formar o feixe. E ela também foi atrás de levantar todo o Império das Crochans para se reunir com ela e com as que desertarem das Dentes de Ferro. Então tem várias frentes funcionando e várias batalhas acontecendo em lugares separados. Então assim, é uma explosão de poder, muitas coisas estão acontecendo, ao mesmo tempo que ainda paira aquela sombra de que a Eileen, para ela fechar o portal, né, que está aberto, ela tem que dar a vida dela para isso. Então, como é que ela vai salvar a Terrassen? Como ela vai governar a Terrassen se ela tem que morrer para fechar, para forjar o fecho, né? Ao mesmo tempo que o Dorian também está na linhagem, ele também pode fazer isso. Então, tem toda essa briga interna dela com ela mesma. E com o Dorian, que também quer ajudar. E também com o Ron, que não aceita muito isso, né? Claro, ele vai aceitar perder a parceira dele? Claro que não. Então, assim, não posso falar muito desse livro, porque eu posso dizer que ele fecha todas as pontas. E que dá o final que os fãs sempre quiseram. Apesar de alguns personagens morrerem muito. Gente, eu chorei muito lendo esse livro, porque tem umas batalhas que é muito intensa, entendeu? E alguns personagens que acabam se revelando bem mais profundos do que a gente esperava. Então, nesse aqui a gente encerra o que rola na série. E, gente, eu falei muito pouco, muito por cima, só pra vocês entenderem mais ou menos o que acontece,
tá? Agora vamos para análise mesmo. O que a gente sente desde o primeiro livro? A gente sente uma grande valorização da mulher, porque ela é apresentada no primeiro livro como até a própria Celaena, ela é apresentada como uma serva do Arobin, e ela faz tudo o que ele manda. A partir do momento que ela para e começa a pensar com a própria cabeça. E aí, a partir daí, os personagens femininos vão tendo cada vez mais importância na história e vão se desenvolvendo mais à medida que os personagens masculinos vão acabar sendo um pouco mais um acessório, sabe? E você sente muito isso no final do Trono de Vidro. Tem personagens importantes masculinos, sim, a importância deles não é diminuída nas batalhas, nos fechamentos. Inclusive, o Shaol faz coisas muito importantes pra história, sabe? Apesar de todo o relacionamento dramático que ele teve com essa galera lá no início, sabe? É questão de amadurecimento, de ver o que é maior, o que é necessário ser feito para que pessoas sobrevivam, né? A toda aquela ameaça dos Vlags. Um personagem muito importante, que cresceu muito durante todos os livros, é o Dorian, porque ele começa como um príncipe, assim... ele é só um príncipezinho que pega um monte de mulher e tal. E ele se desenvolve numa pessoa extremamente profunda, poderoso na magia e em atividades na guerra também, mas também em ser um líder, um rei de respeito, sabe? Então o personagem do Dorian cresce muito também. Então assim, ele é um livro que trata muito essa temática feminina. E uma das coisas que as pessoas falam muito mal desse livro, porque leram 1 ou 2 livros e não entendem a magnitude da série, é que é uma série que só fala de relacionamentos abusivos. Não é verdade. Eles existem no início, mas para forjar os personagens que acabam se tornando daí pra frente, entendeu? Então, assim, há muito amadurecimento de personagens. E não é só um, é muito, gente. A forma como a Sarah conseguiu construir tantos personagens bons, interessantes e diferentes uns dos outros é muito grande. Além disso, ela foi muito fiel à mitologia. Os élficos são como são descritos na mitologia, sabe? Grandes, louros, de olhos azuis, alguns são morenos, sabe? Mas eles são brancos. Então, assim, pessoas também criticaram muito essa questão dessa... porque ela não tem diversidade, não sei o quê. Mas dentro do contexto da história do Trono de Vida, a gente consegue ver diversidade sim. É porque tem as etnias, né? Por exemplo, o pessoal de Antica, que mora lá em Antica, eles têm uma pele completamente diferente. A cor da pele deles é diferente, entendeu? Então, assim, é muito complicado você ler 1 ou 2 livros e querer dizer que a série é isso, a série é aquilo. Que foi o que aconteceu, polêmicas, né, gente? Polêmicas com a série. O que eu vejo da Celaena desde o início, pra ela se tornar a Eileen, depois pra ela se tornar a rainha, né, que fora prometida. Ela é uma personagem que foi construída por Arobin, depois ela foi desconstruída por ela mesma, e depois ela foi reconstruída por Helena e por outras influências, depois ela foi desconstruída de novo, depois construída por ela mesma. Então, assim, é muito intenso, gente. Essas transformações é muito bonito de ver, sabe? Esse crescimento de personagem. Além disso, é uma série que tem vários casais, sabe? Então, assim, a gente tem a Eileen que fica junto com o Rohan, demora muitos livros para eles ficarem juntos, inclusive o livro que eles dormem juntos mesmo, efetivamente, é no Império de Tempestades. Então, assim... Tem 2 livros antes disso, Rainha das Sombras e A Herdeira do Fogo, que é quando eles se conhecem. Então, assim, tem uma construção de relacionamento muito profundo antes de eles darem um outro passo, sabe, pra isso. Tem o Ejon e a Lissandra, que começam a se envolver, mas tem o Lorcan e a Elide. Então, tem muitos casais que vão surgindo e outros que vão ficando sozinhos mesmo. Então, assim, o que eu vejo é um universo que ele foi muito bem construído. Eu sei que a Sarah J. Maas, ela começou a escrever o livro com 16 anos. Ela escreveu um livro com 16 anos. Eu acredito que a partir do 2º livro, Coroa da Meia-Noite, ela já estava arquitetando o tamanho da grandiosidade do universo que ela estava criando, que mexeu com todo um planeta. É tipo isso, entendeu? Foi uma série planetária, se você parar pra pensar, porque abordou muitos países. Todos eles foram mexidos por causa da guerra com os Vlags. Então, personagens tiveram que ser desenvolvidos em cada um desses pontos. E personagens importantes, bons, bem construídos, com motivações próprias, com histórias próprias, traumas próprios,
pra serem superados. Eles são muito diferentes. Por exemplo, Manon é muito diferente de Dorian e os dois são muito traumatizados. Então, assim, a Eileen é muito diferente de Ron, os dois são muito traumatizados. Então, assim, é um universo muito coeso e que se responde, corresponde. E todas as abas que foram abertas, elas são completadas ao longo dos livros e é encerrado plenamente no final, no Reino de Cinzas. Então você não tem pontas soltas. Você não tem, mas o que aconteceu com... É explicado. Mas e aquilo? É explicado. Tudo é explicado. Então é uma série que te dá prazer de ler, porque você vai entender tudo, mas você vai ter que esperar. Nem todas as respostas você vai receber no primeiro, no segundo, no terceiro livro. Mesmo porque muitas coisas precisam ser explicadas até você entender outras maiores, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise e que deem uma oportunidade para essa série, que ela é maravilhosa, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.